Pum! Estudos pro TJ São Paulo sobre impedimentos e suspeições, que são o artigo 144, 145, 148. Acho que é só isso mesmo. 145, 144, 148, 146, 147, 148. Vamos lá. Bastante conteúdo, tá? Impedimento da suspeição. Dos requisitos e da validade do processo, sem sombra de dúvida, a imparcialidade e a característica de jurisdição do maior destaque todos os processos, sejam eles contenciosos ou resultantes da jurisdição. Contenciosos. Quer saber? Eu vou lá no final para ver se tem um resumo antes disso. Na verdade, os resumos dos conteúdos que eu tenho aqui, normalmente é só a lei seca mesmo. Fica a dica, tome nota. Prefeito, professor. Isso aqui não tem resumo, não. Vamos lá. Mas acabou que, colhendo de volta, isso aqui não é tão grande, não. Que bom. Vamos lá. Dos requisitos da validade do processo, sem sombra de dúvida, a imparcialidade e a característica de jurisdição de mais destaque. Todos os processos, sejam eles contenciosos ou resultantes da jurisdição graciosa, voluntária, dependem de uma postura reta e conservadora do juiz, que não se incline para qualquer dos polos da relação jurídica estabelecida. E, para se preservar a defesa a imparcialidade no julgamento dos feitos e não comprometer a validade do processo, o CPC prevê algumas regras de impedimento e de suspensão, extensíveis aos membros do MP, aos auxiliares da Justiça e outros suspeitos sujeitos imparciais do processo. Impedimento e suspeição são conceitos diversos. O impedimento traduz-se em presunção absoluta da parcialidade do juiz, ao passo que a suspeição é só um indício da parcialidade. Verifica-se a sua ocorrência, cabe ao juiz afastar-se do processo para não o contaminar. Dica da hora: a suspeição começa com S de subjetividade, ou seja, há somente uma presunção relativa ao que o magistrado tem inclinação para que dois polos da relação jurídica estabelecida. Logo, é só um indício de parcialidade. O impedimento, por sua vez, é provado de forma objetiva, sendo irrelevante a intenção do subjetivismo do magistrado. É a presunção absoluta, ou seja, não admite prova em sentido contrário. Responda rápido. O fato do juiz ser amigo íntimo ou inimigo do advogado de uma das partes é algo objetivamente delimitado? Claro que não. Amizade íntima não é um conceito matemático. É o juiz ter soltado pipas no ventilador, ter jogado bola de gude no carpete, complicado definir ao alcance, é algo muito subjetivo. E subjetivo é traço de suspeição. Próxima resposta rápida. E se o juiz estiver atuando em ação postulada por seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, algo subjetivo? De forma alguma. Não há algo mais objetivo do que o parentesco. É ou não é parente. Não existe pedaço de sogra ou pedaço de cônjuge. Logo, está-se diante de uma regra de impedimento. Assim, se tiver um pouco de calma, você vai conseguir separar as situações objetivas que geram impedimento das subjetivas que geram suspeição. Confira o disposto no PC sobre as regras de impedimento. Artigo 144. Há impedimentos do juiz sendo lhe vedado o exercer de suas funções do processo. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impedimentos. Vai. Tem impedimento quando promover ação contra a parte do seu advogado, ou seja, você tem um contato com o advogado, né? Próximo. Tem impedimento em que figure como parte. Isso aqui é civil, tá? É do TJ São Paulo Civil, acabei falando isso. CPC. TJ São Paulo Civil. Processo civil. Tem impedimento em que figure como parte o cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. O terceiro grau é o que fica aparecendo aqui no civil, né? Inclusive mesmo que patrocinado por advogado ou de outro escritório. Também impedimento em que figure como parte a instituição do ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Também tem impedimento quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Também tem impedimento quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte do processo. Também tem impedimento quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Também tem impedimento quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral. Linha reta ou colateral. Tipo, aqui aparece
Eu não tinha percebido antes, mas tem essa coisa de linha reta ou colateral. A linha reta é tipo para cima ou para baixo. E o colateral é tipo para cima e para baixo. E para o lado. Tipo um irmão. O irmão é seu parente colateral, seu pai é parente em linha reta. Daí o pai do seu pai é parente em linha reta ainda. E a mãe do seu pai também é parente em linha reta. Reta e colateral. Até o terceiro grau, inclusive. Também impedimento do que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. E também impedimento em que interveio como mandatório da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público do MP ou prestou depoimento como testemunha. Legal. Impedimento não é um caso de incompetência do juízo, mas sim falta de capacidade de o juiz manifestar sobre a causa. Por isso, não é necessário, por exemplo, se deslocar da competência entre as comarcas, sendo suficiente substituir o juiz do processo por outro. Se mais da metade do tribunal de origem estiver impedido, competirá ao STF processar e julgar a ação. Não é possível, portanto, que os desembargadores sejam substituídos por juízes de primeiro grau. Esse rol do artigo 144 CPC, nas hipóteses de impedimento, é considerado taxativo de algumas observações. Juiz funcionou como membro do MP. Daí, sabemos que os membros do MP podem ingressar no Poder Judiciário pelo 5º Constitucional, artigo 94, antes de ingressar no Poder Judiciário. O membro do MP atuou num processo X. Esse processo tramitou, até que um dia voltou à mão do membro do MP. Esse ex-membro do MP, que agora é um juiz de causa, que recebeu o processo em distribuição. Nesse caso, ainda que na qualidade de membro do MP não tenha se manifestado formalmente no processo, a pessoa continua impedida de atuar. Sacou? Aqui, no caso aqui, o carinha estava lá no MP, estava trabalhando lá e ele passou um processo lá por ele, mesmo que o cara não tenha feito nada interessante no processo, passou por ele e depois ele foi lá virou juiz, ele é impedido. Próximo, o juiz conheceu do processo em outro grau de jurisdição. Imagine a situação de que o juiz do primeiro grau exarou decisão interlocutória impedindo o ingresso de terceiros no processo. A decisão é recorrida em agravo de instrumento para o tribunal, e nesse intervalo até a distribuição. O juiz de primeiro grau é promovido para o tribunal de segundo grau e por acaso recebe um agravo de instrumento para julgar. Pois é, não se pode julgar, está impedido. Ah, só um detalhe, não é simplesmente ter atuado no processo, pois para o STJ, o Supremo Tribunal Judiciário, a decisão do juiz de primeiro grau deve ter conteúdo decisório, de modo que um simples despacho sem conteúdo decisório não impediria de julgar a causa. Advogado de causa é cônjuge ou parente até o terceiro grau do juiz. Advogado de causa é cônjuge ou parente. Ou seja, ainda bem andou bem o legislador. Se o advogado por causa tem vínculo com o juiz, há uma inclinação gigante de o juiz agir com parcialidade. E, na verdade, pouco importa se o juiz agiria ou não com parcialidade, pois o impedimento é presunção absoluta de parcialidade. Por exemplo, a relatora de um processo do tribunal tem o esposo como advogado. Você acha sinceramente que no recondito do lar não conversariam sobre o processo? Algo do tipo, querida, sei que evitamos conversar sobre o trabalho, mas aquele processo que estou tendo, qual é o seu entendimento sobre ele? Será que postulei direitinho? Conversinha. O atual código foi na veia. Entendeu a proibição no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogados que individualmente ostentem a condição de preditiva, mesmo que não intervenham diretamente no processo. Já ouviu a frase do que o filho de peixe peixinho é? Pois é. É muito comum que o pai de dentista incentive o filho a ser dentista, a mãe médica a filha a se inclinar a ser médica, e o filho ao ver o pai juiz pensa em fazer o curso de direito e iniciar a advocacia. Imagina que o filhão está no escritório da família dos Menezes e por acaso o pai é juiz do processo de maior interesse do escritório. Sério que não há possível interferência? Claro que sim, não importa se o filho intervirá ou não diretamente no processo. Naquela reunião de família será o que o filhão não vai lá no pé do ouvido do velho pai para tentar conhecê-lo? Essa aqui eu não entendi. Próximo, o juiz é empregado de instituição de ensino. Se a instituição de ensino for parte, o juiz deve ser reconhecer impedido. Isso se for empregado da instituição. É muito comum que juízes deem aula em faculdades. Nesse caso, for a instituição for parte da ação, o juiz deverá se afastar. Essa vedação é para juízes empregados, isso porque não adquirem estabilidade, podendo ser dispensados inclusive de forma imotivada. Se o juiz for servidor estatutário, não há impedimento, pois a independência é garantida pela estabilidade. Próximo estatutário é bom. Aprofundamento ainda mais. Falamos que a lista do artigo 146 é taxativa, não é verdade? Pois é, meio verdade. É meio verdade. Isso porque o artigo 147 do CPC prevê mais uma situação de impedimento, de acordo com a disposição quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive o primeiro que reconhecer o processo impede que o outro nele atue, ou seja, quem pegou o primeiro lá, não pega, pegou o processo.
Impede que o outro intérprete não está, caso em que o segundo se acusará remetendo os autos ao seu substituto. Daqui tem uma... Aqui tem uma tabela, uma tabelinha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde é o começo dessa tabelinha? Na direita ou na esquerda? Vamos começar da direita. Ahn, Droga. Tá. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido ou, se o incidente for recebido com efeito suspensivo, os pedidos tutelares de urgência serão dirigidos ao substituto legal do juiz. Daí esse ordenará a remessa dos autos de seu substituto legal. Sim. Daí o juiz reconheceu a alegação de suspensão ou impedimento? Ah, não. Ainda está na outra ordem. Droga, qual é a ordem certa? Eu acho que esse aqui. Eu tenho que começar dessas três perguntas aqui. O juiz reconheceu a alegação de suspensão ou impedimento, o tribunal acolheu a alegação e o relator declarou o incidente com efeito suspensivo. Vamos lá. Primeiro, o relator declarou o incidente com efeito suspensivo. Sim, ele declarou. O processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Declarou o incidente com efeito suspensivo, daí o processo permanecerá suspenso. Daí o tribunal pergunta: o tribunal acolheu a alegação? Se sim, o condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao substituto legal, podendo o juiz recorrer na decisão. Se não, o tribunal... Não consigo mexer a coisinha. Se não, o tribunal rejeita a lei. Extra, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Ainda dessa pergunta do relator, se o relator declarou o incidente com efeito suspensivo, que não, daí o processo volta a tramitar. Não tem processo, não tem efeito suspensivo. Daí, daí tem duas coisinhas aqui. Determinação de atuação em apertado de petição, formando incidente, e no prazo de 15 dias apresentar as suas razões e ordenam remessa de incidente do tribunal. Já juiz reconheceu a alegação da suspensão de impedimento. Daí, se ele reconhece, vai para sim. E sim ordenará a remessa dos autos do seu substituto legal. Enquanto não for declarado o defeito em que é recebido ou se o incidente for recebido com efeito suspensivo, os pedidos de tutela de urgência serão dirigidos ao substituto legal do juiz. Daí, ainda tem que a propositura de petição específica dirigida ao juiz do processo no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, exceto o impedimento. Indicará o fundamento da recusa, podendo haver documentos de rol de testemunhas. Pronto, agora a gente está na metade, 3 minutos. Distintas são as hipóteses de suspeição, as quais envolvem situações subjetivas, exemplo de inimizade do juiz com uma das partes. O ponto em comum com o impedimento é ser previsto em rol taxativo, de interpretação restrita e ser geradora de quebra de imparcialidade. Confira. Artigo 145, a suspeição do juiz. Primeiro, o 1, 2, 3, 4, tem 4 caras. O amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Como é que você vai provar que é amigo ou inimigo? Segundo, que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes de depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca dos objetos da causa ou de subtrair o meio para entender os expostos nos litígios. Como é que você vai provar que recebeu o presente? Não sei. Peguei a caneta errada, não era essa aqui que eu queria testar. Era essa aqui. Não, não era essa aqui também não. Cadê a caneta que eu queria testar? Essa aqui, achei. Eba, tá funcionando. Ainda tá meio não funcionando. Vamos lá. Recebeu presente, que é amigo. Terceiro é suspenso quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge de companheiro ou de parentes desses, em linha reta até o terceiro grau, inclusive, ou seja, parentes em linha reta até o terceiro grau.
Esse aqui é o interessante que tem só linha reta. Em linha reta até o terceiro grau, ou seja, não pode ser, não tem colateral também. Tipo, só pode ser os seus pais ou seus filhos. Seus pais ou seus filhos. Seus pais ou seus filhos. Devendo, né? E a última suspeição, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, poderá o juiz declarar se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar as razões. Súmula 2. Será ilegítima a alegação de suspeição quando? Será ilegítima quando houver sido provocado por quem alega e, segundo a parte que alega, houver praticado ato que signifique manifestar a aceitação do arguido. Algumas observações. O juiz amigo ou inimigo do advogado. Mais uma passagem do NCP, novas Código Processual Civil. Assombrosamente, a suspeição não alcançava os advogados, apenas as partes do processo. Hoje, se o juiz for amigo ou inimigo do advogado, caberá o seu afastamento por suspeição. Juiz aconselhar as partes do objeto e da causa. Fica a dica de que não alcança os eventos, conselhos dados da audiência de conciliação. É papel do juiz incentivar que as partes cheguem por si sós a uma solução consensual. Diferentemente do impedimento, a mera suspeição não enseja a proposição de uma ação rescisória. A arguição de impedimento ou de suspensão deve ser feita no prazo de 15 dias a partir do conhecimento do fato. Atualmente, a arguição é feita em petição dirigida ao juiz e da causa. Confira. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspensão em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Súmula 1. Se o reconhecer o impedimento ou suspensão ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos à sua substituição legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado de repetição e no prazo de 15 dias. Os prazos daqui dessas suspensões e impedimentos é sempre 15 dias, né? Apresentará suas razões e acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas se houver ordenado remessa do incidente ao tribunal. Súmula 2. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar aos efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, em 1. Primeiro, distribuído ao relator, o relator deverá declarar seus efeitos. Declarar sem efeito suspensivo, um processo voltará a correr, e declarar com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. É aquela coisinha que estava lá em cima. Súmula 3. Enquanto não for declarado o efeito em que o recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Súmula 4. Verificado que a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente, o tribunal rejeitá-la. Súmula 5. Acolhida a alegação tratando de impedimento ou de manifestação, suspensão, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Súmula 6. Reconhecido o impedimento ou a suspensão, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderá ter atuado. E súmula 7. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimentos ou de suspensão. Professor, mas o impedimento é questão de ordem pública? Pois é sim questão de ordem pública. Portanto, o prazo de 15 dias é impróprio, podendo o impedimento ser declarado em qualquer tempo. Em grau de jurisdição, inclusive, pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. É tão grave o impedimento a ponto de ser causa de rescisão da sentença. Inciso 2 do artigo 966 do CPC. Já em relação à suspeição, o prazo é preclusivo. O não exercício gera a perda de faculdade processual. Perceba aqui, com a alegação, impedimento e suspeição, o processo é paralisado. O juiz pode ou não se reconhecer o impedido ou suspeito. Se houver seu reconhecimento, os autos são remetidos para seu substituto legal. Agora, se o juiz bater o pé e quiser julgar, atuará a petição em apartado. No prazo de 15 dias, apresentará as suas razões, com documentos e testemunhas. Nesse caso, o incidente é submetido imediatamente ao crivo do tribunal, sem sequer ouvir a outra parte do processo. Próximo. A suspeição e o impedimento, devem ser suscitados em petição separada e não como preliminar de contestação. E porque só o incidente é enviado à análise do tribunal e não todo o processo. Perfeito. O incidente é distribuído no tribunal e ao relator caberá receber o efeito com ou sem em efeito suspensivo. Se decidir por manter o efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Suponha que tenha se conferido o efeito suspensivo. Neste caso, o processo ficará paralisado. Ocorre que, no caso concreto, uma das partes pode precisar de uma tutela de urgência e aí, quem julga? Então, se o relator deferiu o incidente com efeito suspensivo, é porque tem certa inclinação pela existência da ofensa à imparcialidade. Logo, não seria razoável que o juiz de causa julgasse a tutela. Nesse sentido, a súmula 3 do artigo 146 atribui ao substituto legal uma decisão sobre a tutela da urgência. Professor,
e cabe ao recurso contra o pronunciamento do juiz e do tribunal. Contra o ato do juiz não tem qualquer necessidade de recurso. Caso ele reconheça, o processo é remetido para o substituto legal e, se não reconhecer a alegação, o incidente é enviado ao tribunal. Agora, no tribunal, há sim a possibilidade de recursos. A oposição de encargos de declaração, recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, o juiz reconhecido como impedido e suspeito poderá entrar com recurso, sendo dispensável a constituição de advogado. Vamos recordar o teor do artigo 64 do CPC. Salvo a decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão aos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Perceba que os atos praticados por juiz incompetente podem ser mantidos, conforme o caso pelo tribunal. Agora, colhidas as alegações de submissão e de impedimento, os atos decisórios praticados pelo juiz declarado parcial serão considerados inválidos. Legal. Dica da hora, nos termos do artigo 148 do CPC, nos motivos de impedimento e de suspensão aplicam-se aos membros do MP, auxiliares de justiça e demais sujeitos imparciais do processo, tempo testemunhas. Todo mundo. Porém, o procedimento de alegação é bem peculiar. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, não há o prazo de 15 dias do conhecimento do fato. É uma petição fundamentada já na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Segundo, não haverá suspensão do processo. Terceiro, o incidente em separado com a oitiva de arguido no prazo de 15 dias tem com a faculdade de produção de provas quando necessário. Só mais um detalhe em relação às testemunhas. Os motivos de impedimento e de suspensão acham-se listados no 447. 447 falam que são impedidos essas coisas das testemunhas. E mensagenzinha. A mensagem estava cortada. Quer dizer, o conteúdo estava cortado. Já li isso, já li isso. Aqui, são suspeitos, inimigo ou parte. São impedidos. Vamos no detalhe 4. Aqui, ó. Simuladores são impedidos o cônjuge. Lá das testemunhas, tá? São impedidos o cônjuge, o companheiro ascendente ou descendente em que. Em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, ou não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Simulador, inciso 2, o que é parte na causa. O que é parte na causa é impedido. E terceiro, o que intervém em nome de uma parte como tutor ou representante legal da pessoa jurídica ou juiz, o advogado ou outros que assistam ou tenham assistido as partes. Ou seja, esses são os tipos de testemunhas que estão aqui nesse artigo C447. O inimigo da parte é seu amigo íntimo. São suspeitos o inimigo e o que tiver interesse no litígio. Legal. Obrigado. Agora vamos ler mais questõezinhas de impedimentos e suspeições. Primeiro, uma questão de certo e errado. Acerca dos sujeitos com processo de julgos, não há qualquer empecilho ao exercício das funções jurisdicionais caso componha o processo de instituição de ensino para o qual o juiz preste serviços. Não há qualquer empecilho. E serviços tem lá um impedimento e suspensão, né? Deixa eu ver de novo. Não há qualquer empecilho. Tem empecilhos, então tá errado. Só disso tá errado. O novo Código Processual Civil trouxe dispositivos expressos sobre impedimento e suspeição. Quanto temos na alternativa correta? Aquele que prestou depoimento no processo como testemunha está impedido de realizar a perícia. Né? De acordo com o Código Processual Penal, são suspeitos o que tiver interesse no litígio. Ele é suspeito. Não estará impedido para oficial no feito o magistrado que possuir parente consanguíneo colateral de quarto grau parte no processo. O quarto grau pode, o terceiro grau não pode. Segundo o Código do Processo Civil, a suspeição do juiz. Quando o magistrado for amigo ou inimigo íntimo isso aqui é suspensão, de qualquer das partes ou dos seus advogados.
Próximo, considerando material de impedimento, a suspensão de atos jurisdicionais assinala a alternativa correta. É imperativo ao juiz proferir sentença certa ainda quando decidir relação jurídica condicional. Não entendi isso aqui. Próxima, um exemplo, uma questão da FCC que tinha um exemplo de processo. Aqui, um cara chamado Marco Aurélio, juiz de direito da uma vara civil aí do capital. Daí recebeu hoje 3 processos ajuizados recentemente. No processo 1, daí tinha 3 processos. Daí no primeiro processo tinha uma sobrinha, sua sobrinha neta. O que é uma sobrinha neta? Ela é filha do seu irmão e ainda é neta. Ou seja, ela é filha do seu primo, sobrinha neta. Ou seja, ela é uma bem longe de você. E é a parte autora de uma ação de cobrança juizada em face do Banco Z. Certo? No segundo, Milano, seu sobrinho é neto. Outro sobrinho neto é o advogado da parte ré, o banco Y. E o terceiro, no processo, Ronaldo, faxineiro do prédio em que Marco Aurélio reside, é autor da ação de cobrança juizada em face do Banco W. Nesses casos, segundo preconizado no Código de Processo Civil, Marco Aurélio está impedido de exercer as suas funções. Daí, se você entendeu que esses caras, sobrinhos netos, são caras de terceiro grau, então eles não são impedidos. O outro não é amigo, e se fosse amigo, ele só seria suspensão. Quer dizer, o cara que é faxineiro, ele só seria impedido se ele tivesse algum fator de crédito com o juiz. Um crédito ao devedor. Daí, já que é isso, a resposta é que não tem nenhum processo. Porque só impedimentos são principalmente as coisas de sangue ou contratos de trabalho. Próximo, quando o impedimento entende o CTF, instituídos os impedimentos da suspensão, restringe-se ao plano dos processos subjetivos que discutem situações individuais e interesses concretos, não se entendendo nem se aplicando ordinariamente ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Legal. Próxima, muito certo errado. O perito estará impedido de realizar, julgue. O perito estará impedido de realizar, impedido sobre impedição, de realizar uma perícia se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Errado, porque amigo e inimigo é uma coisa lá, como é que se diz? Não disse no texto. No texto é uma suspeição, é uma coisa meio abstrata, né? Próxima, uma análise de situações. Isso aqui é interessante, né? As respostas acima, versão correta respectivamente. O primeiro caso é o Paulo, é um magistrado. O magistrado é praticamente um juiz, né? Titular de uma vara da família das associações de comarca de São Luís, sua vizinha Patrícia está em processo de rompimento de sua relação conjugal com o marido Pedro, com quem teve 3 filhos e vai até a casa de Paulo. Seu conhecido solicitar algumas orientações e recebe alguns conselhos para o ajuizamento da ação para postular alimentos para os filhos menores do casal. Ajuizado a ação pelos filhos representados pela genitora, ele é a distribuidora da vara qual a Paulo é titular. Sacou? Tudo isso aqui é um processo que tem sangue, né? E mesmo que, tipo, a pessoa não ser mais casada, quebra um pouco, tem essa hipótese de quebrar a relação de impedimento, mas só se não tiver filho. Se não tiver filho, daí quebra, tem umas suspeitas de quebra. Mas então, daí no primeiro caso aqui, deixa eu ver de novo com que quer dizer, na verdade, isso aqui tá mal errado. Eu falei mal errado porque eu entendi errado. O Paulo não é casado com essa garota aqui, não. É um outro cara chamado Pedro que é casado com ela. O Paulo só é conhecido. Daí, nas coisas de suspensões, é que ele deu conselhos. Está escrito aqui que ele deu conselhos para ela. Né? Ela foi para casa dele para pedir conselhos e ele deu conselhos para ela. E é por isso que ele está suspenso. Suspenso porque isso aqui, tipo, é meio difícil de provar que ele deu conselhos para ela, já que não tem tipo coisa assinada, mas esse é um caso de suspensão. O segundo caso, a Moisés é advogado. Daí aparecem as coisas que as pessoas, outros tipos de pessoas além do juiz, são impedidos e suspeitos pelas mesmas coisas do juiz, né? Advogado, irmão de Pedro, magistrado titular de uma vara civil da comarca de São Tantão e a juíza uma
ação de indenização por danos materiais e morais em favor de um cliente que está em distribuidora para a vara qual o Pedro é titular. O Pedro é titular de uma vara, tá. Moisés é advogado e Pedro é o magistrado, ou seja, Moisés é advogado, Pedro é juiz. Daí o Moisés foi lá e teve numa vara civil, ele fez um processo contra um cara aí de danos materiais e a vara que foi a do Pedro. Daí o que acontece é que o Pedro não pode, ele é impedido por causa que é uma relação de terceiro grau, irmão, de segundo grau, na verdade, que é de sanguíneo que não dá para rejeitar, né? Então ele está impedido de trabalhar nesse processo civil aí que tem o Moisés como advogado. Próximo, um Raimundo, outro magistrado, ou seja, outro juiz, atuou como perito de uma ação de cobrança de honorários advocatícios que Tício move contra Clávio. Tício move contra Clávio, o qual tramita em uma determinada vara civil da comarca de São Luís. Após ser aprovado no concurso da magistratura, Raimundo é promovido para a vara na qual tramita o processo em questão, o que está pronto para ser sentenciado. Daí aqui aquele exemplo que acabou, né, que deu o exemplo perfeito. Deve ser por causa dessa questão aqui que eu tinha o exemplo lá no conteúdo teórico. O Raimundo, ele não era magistrado ainda, mas ele trabalhou nesse processo aqui que teve esse Tício e o Clávio quando ele estava aqui no... Como é que estava? Ele estava na Vara Civil ou ele estava no Ministério Público? Aqui, ó. Bom, não está falando do Ministério Público, mas ele atuou já. Isso é um treco de. Eu achei que ia falar do Ministério Público, mas isso aqui falou da atuação dele e ele já atuou no processo. O Raimundo, magistrado, atuou como perito. Ele, tipo, ele é magistrado, ele é juiz, mas ele não atuou como juiz. Nesse caso, ele atuou como perito. Um perito. Perito. Daí, de perito, ele trabalhou no processo. Depois, ele não pode mais trabalhar nesse processo como juiz, entendeu? Daí, ele é impedido. Gostei de entender as coisas. O CPC proíbe o juiz, próximo de certo e errado, julgue certo e errado. O CPC, Código Processual Penal, proíbe o juiz de exercer suas funções no processo e que prestou depoimento como testemunha. Certo. Todavia, esse caso de suspeição não se aplica ao serventuário de justiça. Errado, isso aqui se aplica ao serventuário de justiça também. Próxima. Questão julgue certo e errado. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando no processo o seu cônjuge estiver postulando como advogado da parte. Suspeição de parcialidade do juiz. Suspeição no processo o seu cônjuge estiver postulando como advogado. Não. Esse aqui não é impedimento, por causa que uma pessoa trabalhar como advogado é muito. Não tem como o cara não ser advogado, né? Tipo, se o cara está trabalhando com advogado, não tem como ele não ser advogado. Daí, além disso, ele tem um vínculo de cônjuge, então é totalmente impedido. É um vínculo que não dá para recusar, é impedido. Próxima. Reputa-se afundada a suspeição de parcialidade do juiz quando alguma das partes for sua credora ou devedora. Suspeição é credora ou devedora. Próximo, julgue certo e errado. Um processo civil é composto de uma série de atos coordenados que dão formatação a uma relação jurídica de direito processual. Tal fenômeno tem como um dos objetos seus integrantes o Estado, juiz, representado no processo pelos órgãos judiciários e auxiliares. Com relação a esse tema, julgue o próximo item. A suspensão é um vício mais grave que o impedimento. Errado, o impedimento é mais grave. Próxima, julgue certo e errado. No que se refere à sentença, a coisa julgada, recursos e ação rescisória, julgue o item subsequente. Considere a seguinte situação hipotética. Determinada sentença que extinguiu o processo em julgamento de mérito foi cassada pelo tribunal que, dando provimento à apelação da parte, afastou a preliminar que havia sido acolhida pelo juiz que a juiz acuou e determinou o retorno dos autos da primeira instância. Na situação, não há impedimento de atuação do juiz, o quo, no que se refere a prosseguir no julgamento. Eu não entendi essa aqui não, tá? É uma questão de defensor público. Acabou as questões de impedimento.
Próxima questões que eu vou ler vai ser sobre auxiliares de justiça.